Fala pessoal, tudo bom? Se você tá aqui, você é um guerreiro, você é uma guerreira ainda, né? Tá por aqui. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Vamos continuar aqui as nossas aulinhas, né? A gente já tá ali, já chegando na parte final. Só tá faltando mais um ponto, que é a parte da transformação, né? Das transformações, no caso. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar finalizando a aula de hoje. A gente vai finalizar aquela partezinha lá da parte do Google Sheets, tá? Então, a gente já fez no Spark, no Parquet, desculpa. Colocamos ali os dados no banco, né? Então, hoje o nosso banco ele tá assim, né? Que foi a última aula que a gente fez. Então, a gente já colocou ali todos os dados ali. Se você não estiver vendo, dá um zoom. Eu não sei nem como é que dá um zoom aqui, mas enfim. Ainda não parei para ver essa parte não. E depois eu vejo isso. A gente já colocou todas as tabelinhas lá da nossa base de dados, né? O histórico e tal. A gente conseguiu rodar toda essa parte. E agora a gente vai subir as tabelas que estão lá no Google Sheets, que é essa partezinha que a gente está tratando aqui, ó, tá? Lembra do Bikes Ronaldinho? Então, é justamente essa parte aqui que a gente vai colocar lá agora no nosso Lake, beleza? No nosso banco de dados ali. E também já estão salvas lá no Minho e aí a gente vai agora colocar elas no nosso banco de dados, tá bom? Depois disso vem a parte das transformações. A parte das transformações a gente vai fazer com o DBT, tá certo? Que a gente vai transformar ali as nossas tabelinhas, vai criar ali algumas dimensões e fatos e tal. E depois, consequentemente, isso tudo em tabelas, né? Dentro do nosso banco do Maria ali. A gente vai criar umas dimensões e fatos ali, tá bom? E essas dimensões e fatos vão ser, no caso, disponibilizadas ali para o usuário conseguir acessar através ali do dashboard em si, tá bom? Aí o dashboard é ele que vai utilizar, tá? Então a gente já está chegando ali na nossa partezinha mais final dessa playlist, né? Assim, dessa parte de engenharia que a gente está fazendo aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Sim, e aí depois dessa parte que a gente vai finalizar, provavelmente deve ter mais uns 2 vídeos ali ainda. A gente tem um outro projeto que a gente vai começar esse outro projeto do zero também, mas muita coisa a gente já vai aproveitar desse projeto aqui. Então, por exemplo, o Minho, o Airflow a gente vai aproveitar. Então, toda essa estrutura a gente vai aproveitar. Só que os conectores a gente vai conectar numa outra base, a gente vai fazer algumas outras coisinhas diferentes ali, tá bom? E vai ser dados em stream, não em batch, que é o caso que a gente está fazendo aqui, tá certo? Beleza, então vamos continuar para a gente já tentar finalizar essa outra parte aqui. O vídeo de hoje é rapidinho, é só para a gente poder fazer a inclusão ali da parte de banco de dados. Então eu já deixei o código separado aqui para a gente dar uma olhada, tá? É só essa partezinha final aqui, ó. Então eu vou acrescentar aqui no meu código. Depois desse except aqui, vou acrescentar aqui no meu código essa segunda parte, essa última parte aqui, que é a parte que cria conexão com o MariaDB local, né? Lembra que eu já criei, isso já está criado lá no nosso Airflow, tá certo? E consequentemente as conexões, ó. Eu vou chamar essas conexões aqui e blá blá blá. A mesma coisa que eu fiz com o Spark, porém eu estou fazendo com o Google Sheets. É a mesma coisa. E a diferença, ao invés de eu estar chamando a coluna do Spark, eu estou chamando a coluna do Spark, ó, do Parquet, eu estou chamando diretamente lá da coluna do Google Sheets, tá certo? Então a sheet name, então ele já está chamando ali as informações vindo lá do Minho, tá vendo aqui, ó, que ele está lendo lá do Google Sheets, salvando no Minho essas informações e do Minho ele está transformando em Parquet, né? E aí, consequentemente, já está trazendo aqui para a gente essas informações. Uma coisa, pessoal, que passou batido do último vídeo para esse agora foi o seguinte: todos os meus dados eles estão vindo com essa formatação de varchar 255. Ah, por que isso? Assim, eu posso sempre trabalhar dessa forma? Pode, mas também não necessariamente você precisa trabalhar assim. Porque é o seguinte, geralmente a gente tem, por exemplo, né, quando eu tenho ali o dado da minha origem,
eu sempre vou saber que ele é daquele tipo de dado. Então ele vai ser sempre um inteiro, ele sempre vai ser um campo data, ele sempre vai ser um float ou então um numeric. Enfim, eu sei que aquele dado ele sempre vai ser assim. Geralmente a gente consegue garantir isso quando a gente está trabalhando com uma fonte de dados do tipo ERP, que são softwares, assim, são sistemas robustos e que vão dar ali para você uma certa segurança, que são softwares que não tem muitas atualizações de fonte de dados, tem uma atualização mais ali na camada de aplicação e o banco de dados está um pouco mais, como eu posso dizer, ele está um pouco mais seguro, né? Então ele tem uma espécie de segurança de alteração de dado. Então eu sei que todo campo desse tipo vai ter esse tipo de valor, ou esse tipo vai ser esse tipo de dado. Só que no nosso caso aqui, a gente está trazendo dados de uma planilha, né? Esse primeiro ponto. E o outro é um banco de dados que a gente não conhece muito. Então, meio que para garantir uma certa segurança nossa como engenheiro, como engenheira, a gente está fazendo o seguinte, ó, tudo que vai subir como vai achar para o nosso lake. Depois a gente pode fazer as alterações de dados ali. A gente pode dizer que isso aqui vai ser uma data, isso aqui vai ser. Eu posso fazer no próprio select, eu posso fazer alguns caches e já fazendo a transformação ali dizendo que vai ser o tipo de dado X, Y, Z. Certo? Então é mais por uma garantia nossa, assim. Até pelo fato da gente não saber muito da nossa fonte de dados. Claro, se você já souber da sua fonte de dados e puder de fato garantir que essa fonte de dados ela vai ser sempre aquele tipo de dado para aquelas colunas e para aquelas tabelas, beleza, perfeito. Você sobe o dado do jeito que ele é. Você pode alterar ali essa partezinha aqui e ao invés de trazer todo mundo como vai achar, você configura ali o seu selectzinho para trazer os dados da forma correta, beleza? E que da forma que está ali na sua origem. E aí você pode até fazer um mapeamento antes e tal. Você pode fazer uma espécie de mapeamento das tabelas e mapeia tabelas e colunas. E, consequentemente, você vai dizer, ó, lá na origem tá varchar, vamos supor, tá int, né? 11, aqui também vai ser int 11 e assim sucessivamente, tá bom? Beleza? Então é isso, a gente só acrescentou essa parte aqui, criar a tabela, inserir ou atualizar os dados da tabela e blá blá blá, né? A gente vai só dar um refresh, um save aqui. Não vamos precisar alterar nada na DAG, a gente só vai alterar aqui e vamos verificar lá no nosso Airflow, tá bom? Pessoal, uma dica que eu acabei de passar por isso aqui hoje e eu espero que vocês não passem por isso. Deixa eu ver onde é que está esse carinha aqui. Ah, ele está aqui. Beleza, então deixa eu botar ele para cá. O Airflow tá aqui. E aí eu tô com esse outro cara aqui que é o nosso Minion, né? No Minion já estava carregado as nossas informações, então o que foi que eu fiz? Eu dropei tudo, eu apaguei tudo que vinha do Bikes Ronaldinho e para ele criar novamente, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir a minha deck que já está sendo executada, né? Então eu posso criar aqui, dar um playzinho nela novamente. E aí ela já vai executar aqui. No nosso banco de dados, a gente vai ver que atualmente não tem. E aqui daqui a pouco vai estar chegando aqui as minhas informações dessa nova fonte de dados ali. Eu atualizei até agora não tem nenhuma informação. Porque ele deve estar no começo ainda e também porque ele roda a primeira parte, né? Deixa eu jogar aqui para o lado. Ele ainda está rodando a primeira parte, tá certo? Então ele não começou ainda a executar a nossa segunda parte, que é esse código aqui, ó, essa nossa DAG aqui, tá bom? Beleza? Então, sim, a dica que eu ia dar era o seguinte: cuidado na hora de fazer esse primeiro acesso do Airflow. Caso você perca vamos supor, você desligou aqui a sua máquina, desligou aqui o seu Docker, né? Parou tudo aqui e subiu tudo novamente, porém você não consegue mais acessar aquele arquivozinho para poder capturar ali a senha, né, do seu Airflow, tá? Eu passei por isso alguns dias e aí ficou meio complicado. E o que foi que eu fiz? Eu acessei por aqui mesmo pela interface, mas você pode acessar via terminal, tanto faz. Abri aqui o nosso Airflow, beleza? E aqui eu vim em exec, ó. Dentro de exec, eu precisei alterar o password daquele meu usuário. Ou você pode alterar o password do usuário de mim, algo que eu não recomendo, tá? Deixa ele do jeito que tá.
caso você tenha perdido, enfim, você pode até fazer essa alteração, mas eu não recomendo isso. Recomendo você fazer um novo usuário ou desde o início criar um outro usuário admin para você poder utilizar. E aí eu criei um usuáriozinho aqui admin, ó, tá aqui esse carinha aqui, então eu criei um usuário admin só de exemplo mesmo e dei a permissão dele de admin. Então pronto, eu consigo acessar o Airflow agora normalmente, tá certo? Então, se você conseguir acessar pela primeira vez, troque a senha do usuário admin. Esse é o passo correto a ser feito. Você vai trocar a senha do seu usuário admin. Depois que você fizer isso, você pode utilizar ali a senha que você sempre lembra. Mas, entretanto, todavia, crie um outro usuário para que você consiga ter esse acesso fora o usuário admin, tá bom? E que também tenha permissões admin ali, só para um controle maior seu e da sua equipe ali. Ó, pronto, aqui já rodou tudo, enquanto eu estava falando aqui para vocês, já rodou tudo aqui. E aqui no meu banco de dados, ó, vou puxar aqui o carinha, vou dar um refresh. Ó, já apareceu aqui clientes bikes, itens vendas, bikes produtos e assim consequentemente, beleza? Ele já apareceu tudo aqui, ó. E aqui, se eu quiser dar uma olhada, clientes bike, por exemplo, para ver quais são os clientes que tem. Então, pronto, já está com tudo aqui. Cliente ID, cliente, estado, sexo e status, ó. Tá vendo? Depois eu posso fazer alguma transformação. Traga só os clientes que são silver ou os clientes que são platinum, por exemplo, entendeu? A gente vai brincar aqui depois com a parte de transformação. Beleza, meu povo? É simples, rápido, já fiz aqui. Lógico, demora um pouquinho, a gente vai aprendendo, mas o nível que a gente já está agora no vídeo, ele se torna um pouco mais prático, assim, um pouco mais usual, né? Então a gente já fez aqui a nossa última parte, né? Que é a parte de conectar com o banco do MariaDB, inserir as informações lá no MariaDB, percorrer os dados de origem ali, fazer um update caso já exista ou não existe. Então, se alguém inserir mais alguma coisa naquela minha planilha, ele já vai executar essa atualização, né? Então, vai fazer o insertzinho ali. Beleza? Então, aqui ele trouxe tudo e é isso, tá bom? Videozinho rápido hoje, aqui está mais tranquilo. O nosso próximo vídeo já é vendo a parte do DBT. Então, a gente vai inserir o DBT, a arquitetura de DBT, a gente vai inserir essa parte aqui dentro do nosso ambiente, da nossa estrutura, tá? Vamos inserir o DBT e posteriormente vamos fazer as transformações ali em DBT. Para esse projeto específico, a gente só vai fazer duas transformações rápidas. A gente vai criar ali algumas dimensões e alguns fatos. Dimensões para o banco de dados do professor Fernando Amaral e algumas dimensões e fatos, né, para o professor ali, e algumas fatos e dimensões para esse nosso Bikes Ronaldinho ali. No mínimo uma mesmo, só para a gente ver o exemplo ali, como é que a gente pode usar o DBT. Beleza? Valeu, então até a próxima. Se já terminou essa parte, pula para o próximo vídeo. Valeu, não esquece de deixar o like, compartilhar. E é isso. Valeu, até a próxima.